Olá futeboleiros, olá futeboleiras, estamos chegando hoje para o Futuri Responde número 2. E aqui a gente já escolheu as 10 perguntas que vocês mandaram nas nossas redes sociais e a gente vai tentar respondê-las aqui da melhor maneira possível. Vocês podem curtir aqui a página, se inscrever no canal e também ativar as notificações. E é claro, podem deixar suas perguntas aqui nos comentários para o Futuri Responde número 3. Vamos começar então? Vamos responder as perguntas? Começando pela do Gustavo Dervelan, o @Dervelan1999. Ele mandou a seguinte pergunta, ela é bem legal. O que estão achando do Daniel Alves jogando de segundo volante? Ele pode jogar assim na seleção brasileira? Vamos por partes, Gustavo. O Daniel Alves jogando de segundo volante está muito bem. O time do São Paulo tem evoluído, né, tem crescido, o Tietê como primeiro homem, o Daniel Alves ajudando muito na circulação da bola. Por exemplo, no jogo contra o Santos foram 10 passes-chave, ele criou muitas oportunidades para a equipe do São Paulo. Só que aí, quando você me pergunta se pode jogar assim na seleção, acho bem mais complicado. Porque se a gente comparar o nível técnico e de competitividade, jogos de seleção e jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, eles são muito discrepantes. Então o Daniel Alves rende muito mais no Brasil jogando pelo meio do que na lateral, porque ele pode ser muito mais determinante. Ele tem uma qualidade acima de 90% dos jogadores do futebol brasileiro. Então no Brasil, sim. Na seleção brasileira, pela concorrência e de jogadores da posição, acho muito difícil. Vamos para a próxima pergunta. Aqui o Cássio Lima também está mandando a sua pergunta, muito legal, olha só. O Sampaoli foi anunciado há pouco no Galo, né? Ele pergunta se o Sampaoli vai conseguir equilibrar o time do Atlético com as contratações pedidas e bater de frente com o Flamengo, por exemplo, no Brasileiro. Qual seria o maior desafio para um duelo de igual para igual? Esse negócio de igual para igual é sempre um problema. Eu não vou me meter nessa de igual para igual. Mas eu acho que tem um ponto preponderante para esse trabalho do Sampaoli, que é a questão de poder ter uma competição apenas, né? Isso não é bom, vamos lá. Não é um privilégio, um benefício estar fora da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Mas vai ser bom porque o time vai ter mais tempo de recuperação, mais tempo para atividades, mais tempo de treinamento. Isso pode ser importante para o Sampaoli. Lembrando mais uma vez, ele não é um técnico que vai manter as mesmas formações sempre. A gente já viu na estreia dele jogando com 2 centroavantes, algo que ele não faz comumente, mas era para ter um time com menos posse, porque o gramado era muito alto, a bola não ia circular. Eu acho que é possível brigar no Brasileirão, não sei se para título. Acho que hoje o elenco do Atlético ele tem jogadores importantes, tem o Guga, tem o Alan, tem o Guilherme Arana, tem o Otero, tem o Caçares, tem jogadores importantes. Mas para brigar com o Flamengo, e eu vou usar o termo que você usou, de igual para igual, ainda acho muito complicado. Nada impede de brigar, mas eu acho muito difícil. Vamos seguir respondendo aqui as perguntas do Futuri Responde número 2. Essa aqui é boa, hein? O Pedro Cunha mandou: Prior ou Babu? Olha, a resposta só pode ser uma. Vamos para outra resposta aqui também. Olha só, o Sam Ricardo mandou uma pergunta muito boa, que é: quais são os 3 melhores trabalhos de treinador em 2020 no Brasil? Olha, Sam, dentro de todos os jogos que eu acompanhei, das equipes que eu venho acompanhando, alguns trabalhos me chamam a atenção, outros mantêm a sua continuidade, mas eles me chamam a atenção e o que eu estou falando aqui não é nessa ordem exatamente. Flamengo é o primeiro deles, mantém a competitividade, é um time muito seguro de si, na Libertadores já mostrou isso, muita força, um elenco ainda mais completo. Então acho que o Flamengo está nesse meu top 3. Depois, o Internacional com o Eduardo Cudê, uma ruptura de modelo, né, muito importante, que impactou de fato, onde o argentino ele começou a encaixar muito bem já as peças, fazendo um time ali nesse 4-1-3-2 que ele gosta de jogar, achando a posição ideal de cada um. Ainda é um processo, mas os resultados e muitas atuações, né, na Libertadores principalmente, onde nem tomou gol ainda na Libertadores, atacou bastante, então tem chutado muito a gol, tem sido um time que sufoca o adversário. O trabalho do Eduardo Cudê tem me chamado muita atenção. E um outro time, e que muitos não gostam, na verdade, mas eu particularmente tenho achado interessante, é o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo. Está jogando uma espécie, e não é um 4-2-4, é um 4-2-3-1, enfim, um 4-3-3, se a gente pode botar, mas não em triângulo, mas com o Dudu mais adiantado. Tem me chamado a atenção pela velocidade, né, com o Rony, com o William Bigode, o Luiz Adriano saindo da área, o Dudu cria muito jogando em velocidade, ainda está com alguns problemas, com o Bruno Henrique e Ramírez ainda não se encaixando. Eu acho que o Patrick de Paula, olho nele inclusive, Patrick de Paula, volantaço,
pode encaixar nessa equipe, mas tem me chamado a atenção. Eu acho que esses 3 trabalhos, para mim, mais uma vez, têm sido os que eu mais gostei até o momento. Lembrando, a gente está num Campeonato Brasileiro que parou, nem começou ainda, estaduais que estão paralisados, né? Então, neste momento, quando a gente está gravando esse vídeo, são os 3 trabalhos que me chamam a atenção. Valeu? Ainda seguindo as perguntas, o Luiz Henrique Júnior, porque o Corinthians e o Thiago Nunes ainda não encaixou? Muitos fatores, né? O futebol, eu acho que a primeira coisa, ele não é uma ciência exata, né? O Corinthians ele também teve uma ruptura de trabalho, um time que propõe mais jogo, de muito mais transição, que defende menos, entre aspas, do que era com o Carille. Não me parece que tenha peças adequadas como tinha o Thiago no Atlético para render aquele futebol. Agora teve o Ione, o Luan nunca foi um cara de muita intensidade nesse sentido, o Pedrinho tampouco, Wagner Love pode ser esse cara, o Bocelli, mas parece que falta algumas coisas. O Cantillo é uma peça ideal, mas me parece que algumas peças ainda não encaixaram nessa ideia, nesse modelo de jogo do Thiago Nunes, e talvez a gente não possa ver se ele não conseguir passar de fase no Campeonato Paulista, e essa parada ainda traz uma indefinição muito grande, mas eu imagino que as peças não encaixaram, talvez não tenham comprado ainda a ideia, jogadores sem as características, a adaptação do Thiago Nunes. Eu acho que tem N fatores que podem não ter feito aí o Corinthians não ter deslanchado ainda nessa temporada. Vamos seguir com mais perguntas aqui, pessoal, vamos lá. O Vini Woods: o time do Flamengo é imbatível em competições de pontos corridos? O que os outros times precisam para fazer para disputar o Brasileiro? Não é imbatível nos pontos corridos, porém é o que tem melhor elenco, né? Além dos 11 titulares, tem, no banco de reservas tem o Mikael, tem o Pedro Rocha, que nem estreou ainda, tem o Pedro, tem o Thiago Maia, tem diversos jogadores, né? O Rodrigo Caio está no banco hoje do Gustavo Henrique num certo momento, nesse início de temporada. Então tem um banco muito qualificado para um campeonato longo, que exige fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Então isso o torna mais competitivo que os outros por ter um elenco maior. Não sei se é imbatível. E o que os outros times precisam fazer? Talvez focar numa competição só, conseguir fazer logísticas para desgastar menos seus jogadores, porque os elencos são menores que o do Flamengo. Então acho que esse seria um primeiro ponto. Tá certo, Vini? Ainda aqui as perguntas: o que explica a Lazio tão bem nesta temporada? Conversava com o Myron sobre isso, e a gente discutia muito esse time do Simone Inzaghi, né, o irmão do Pippo Inzaghi. Um trabalho de muita transição, velocidade. O Immobile, que sempre foi um grande centroavante, né, não só em altura, um grande centroavante, fazendo muitos gols. O Milinkovic-Savic, uma peça fundamental, porque ele reencontrou o futebol de 2, 3 temporadas atrás, está sendo muito importante nessa equipe nesse momento. Jogar praticamente apenas a Liga tem sido fundamental também para a Lazio nessa briga, e a Juventus não tem feito grandes jogos, ela tem tropeçado, assim como a Inter, então isso ajuda muito a Lazio. Acho que esses são os pontos. Milinkovic-Savic, o Immobile, alguns pontos bem importantes nessa equipe da Lazio. Ainda também aqui, olha só, pergunta de futebol italiano. O Ricardo Romanelli: Dybala quase foi expulso, entre aspas, da Juve antes da temporada, e agora se tornou indispensável no jogo de posição do Sarri e para o futuro do time. Como conciliar isso com a reta final da carreira de Cristiano, que tem um estilo tão diferente? Esse tem sido o grande problema do Sarri, né? O jogo de posição dele é muito mais coletivo do que individual. Ele tem dado liberdade para peças como o Cristiano, como o Dybala, e talvez ele não tenha conseguido encaixar a sua ideia geral. No Napoli ele fazia muito isso. A gente falou sobre isso no Futuri Responde número 1, sobre por que o time dele não engrenou. E o Cristiano falou uma vez na saída do vestiário algo interessante, que os meias não estavam criando. E os meias hoje da Juventus, eles são muito mais de compensação, de marcação, para pressionar, porque o Dybala e o Cristiano não fazem muito isso. O Higuaín faz, mas o Dybala e o Cristiano não fazem tanto isso. Então ele precisa ter meios de compensação. O Pjanic não está muito bem, mas o Dybala certamente vai ser uma peça importante. E aí certamente vai se encaixar, acho que o Cristiano em breve. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, vai se encaixar cada vez mais, porque os dois jogam bem juntos, sim. O Vitor VPR mandou também aqui: como a parada em virtude do coronavírus impacta no calendário caótico brasileiro? Muitos falam em calendário europeu. Quais seriam os prós e contras dessa medida? O primeiro pró é não perder jogadores no meio do campeonato. Acho que essa é a primeira coisa, sempre em começo ou final dele, se a gente começasse no meio do ano. Mas tem um contra que eu acho importantíssimo a gente frisar, que o Campeonato Brasileiro ter jogos, por exemplo, dezembro, janeiro e fevereiro, pode ser ruim até para público, porque aqui são as férias das pessoas.
E elas vão para a praia, elas viajam, elas não estão aqui. Então teria que ser uma realocação muito maior. Talvez o grande ponto não seja calendário, seja calendário, mas não adequar ao europeu, e sim ter datas de descanso necessário para os seus jogadores poderem competir em alto nível. Pelo menos é a minha impressão. Jogar em janeiro, fevereiro ia ser muito complicado também fisicamente. Imagina o sol escaldante para todos os times. Impossível manter uma intensidade tão alta por 90 minutos. Você não acha, Vitor? E a última pergunta aqui pra gente, o Vicente Gonçalves mandou: qual novato vai mais longe na Champions League? Atalanta ou Leipzig? Quando retornar, se retornar, as duas equipes já classificadas, eu acho que vai depender muito do sorteio, né, na próxima fase, nas quartas de final da Liga dos Campeões, mas eu acredito que a Atalanta hoje está mais pronta, apesar de gostar do time do Leipzig. Eu acho que a Atalanta está mais pronta para um jogo de transição, um jogo de intensidade, Ilicic jogando muito, Papu Gomes jogando muito bem. É um time que vai tomar muitos gols, esse é um fato, diferente do Leipzig. Mas me parece um time pronto para trocar golpes com equipes maiores, sem medo nesse sentido. Então eu diria que nesse momento a Atalanta tem mais chance. Tá certo, Vicente? E aqui a gente vai ficando com o Futuri Responde 2. Se vocês gostaram, deem aquele like, aquele joinha. Assinem o nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações, mandem suas perguntas, deixem aqui nos comentários, sugestões, mandem pra gente. A gente volta na próxima quinta-feira com o Futuri Responde número 3. Valeu, grande abraço!